haverá nascimento no milênio. 85, pastor, haverá morte no milênio? Haverá. Haverá enfermidades no milênio? Sim. 85% das enfermidades serão banidas da terra. 85%. Mas ainda haverá doenças e a gente vai ver o texto que fala sobre isso, tá bom? O conhecimento de Deus durante o milênio será em toda a sua plenitude. Os judeus serão tão importantes naquela época que muitos gentios desejarão ter o nome deles como tutela espiritual. Os embaixadores de todas as nações irão a Israel a fim de tributar-lhes honra por causa da magnífica glória do Senhor que existirá em Jerusalém. Aleluia. Então você percebe, irmãos, que a glória que vai estar na atual Palestina, este país que você vê em guerra, né, entre os árabes, essa guerra que não cessa, no reino milenar, Fabiano, o Cristo descerá em uma glória tão grande, e uma restauração tão poderosa naquele lugar, que as nações da terra desejarão ter o nome dos judeus, irmãos. Aleluia. Rapaz, é um negócio muito lindo. Agora, haverá uma festa em Jerusalém que anualmente todas as nações terão que subir a Jerusalém. Vamos ler o texto. Zacarias capítulo 14. Abra sua Bíblia, santo. Sem a Bíblia a gente não consegue interpretar a própria Bíblia. É por isso que tem que ler a Bíblia. Zacarias capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 16. Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 16. Leia aí, Raudinei. Versículo 16 de Zacarias, capítulo 14, diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Olha só, a glória vai estar tão grande em Jerusalém que todas as nações que ficaram terão que subir anualmente para Jerusalém para celebrar essa festa dos tabernáculos. Aleluia. E há uma sentença para a nação que não subir. Veja aí, versículo 17. 16 e 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha aí. Versículo 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, a gente percebe que será uma obrigatoriedade para as nações gentias que ficaram aqui subirem para reconhecer o reinado de Cristo em Jerusalém. Aleluia. Você vai ver que o anticristo tentou governar em Jerusalém, fez uma falsa aliança de paz de 7 anos, ele tenta de toda forma imitar o reinado de Cristo, e ele vai ser mal sucedido. Mas o Cristo governa por 1000 anos em glória. Aleluia. Glória a
Isso é muito lindo, irmão. Isso é muito lindo. Aí você percebe o porquê que desde os tempos bíblicos e nos nossos dias, essa guerra desenfreada para exterminar os judeus, para destruir a Jerusalém, mas ninguém consegue. Aleluia. Porque Jerusalém é a cidade do grande Deus. Glória. Então, vocês entenderam mais ou menos o que é o milênio? Sim ou não? Como será? Eu vou dividir isso aqui, tá? Para a gente entender um pouco. A gente falou rápido, mas eu quero ordenar. Questão de idade. Como é que os homens viverão no milênio? A questão da longevidade. Como é, Jefferson? Acho que o segundo texto de Isaías 65. Eu leio, só diz o texto que eu procuro. Isaías quanto? 65, 22. Isaías 65, 22. Pode ir falando enquanto eu acho. Vai dizer que os dias dos homens, eles serão longos, que aquele que morrer com 100 anos, ele estará morrendo jovem. Morrer com 100 anos será jovem. Será jovem, para você ter dimensão da longevidade que esses homens viverão, por conta de que, como o pastor pontuou, as enfermidades, 85% delas serão tiradas da terra. 65, 22 de Isaías. Então a gente vai ver que esses homens, eles vão alcançar uma longevidade de tal forma que uma pessoa morrer aos 100 anos será jovem, será como se fosse um menino. A Bíblia vai dizer que será como um menino. Meu Deus. Aleluia. E diz mais que os dias dos homens serão como os dias das árvores. Meu Deus do céu. Eu vou ler a partir do versículo 20. Aleluia. Isaías 65, 20. A questão da longevidade no milênio. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Meu Deus. Meu Deus. É forte. Porém, o tem procurado fórmulas, remédios, meios para poder aumentar a vida do homem, né? Mas no milênio, morrer com 100 anos é prematuro. Meu Deus. Não esquece isso. Pastor, e a igreja? Porque quem vai nascer no milênio é Israel e as nações. A igreja aqui, Marcos, está em um corpo glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja aqui já não nasce mais, eu e você aqui no milênio já não nasce mais, já não morre mais. Nós estamos em um estado de glória com Cristo. Glória a Deus. Que privilégio. Aleluia. Tá entendendo? Então, o que a gente está falando no reino milenar, essa questão de longevidade, de comer, é para Israel e as nações que sobreviveram à guerra do Armagedon. Tá claro? Os animais. Como é que vai ficar o mundo animal durante o milênio? Isaías capítulo 65, ainda aqui, pastor, versículo 25, fala sobre isso aqui, pegando Vou ler, já está aberto. o texto. O lobo, Isaías 65, 25. A gente está falando de como o reino animal vai ficar durante o milênio. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Meu Deus. E o leão comerá palha com o boi. Rapaz. Aleluia. É isso, meu Deus. Terrível. E pó será a comida da serpente.
Ainda vai ter a serpente. Meu Deus do céu, não podia acabar. Mas aqui não é o diabo, tá, gente? Aqui são cobras mesmo, répteis, cobras, ok? O diabo está preso. Não farão mal nem dano algum Meu Deus. em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Irmão, aonde foi que você já viu leão comer palha? Meu Deus. Esse Deus é lindo. No milênio, pastor Angélica, os animais se tornarão herbívoros ao invés de carnívoro. Meu Deus. Aleluia. Terrível. Oh, Deus. Meu Deus. O instinto predador dos animais será tirado. Meu Eles ficarão mansos. Tem um texto aqui, pastor, Isaías 11 ainda, versículo 6 ao 9, eu acho que é. Quer que eu leia? Você lê como é? 6 a 9 diz assim, Meu Deus. para cumprimentar. Vai. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos. Que é isso? E um menino pequeno os guiará. Imagine uma criança guiando um leão. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você vê como o governo, desde o Éden, olha como é a restauração do domínio no governo milenar. Desde o Éden que Deus deu ao homem esse domínio sobre as aves, os répteis, sobre os animais que se rastejam, que voam. Desde o Éden que havia essa comunhão antes do pecado. Mas com a entrada do pecado, a gente percebe que os animais mudam, a natureza muda, porque, segundo Romanos capítulo 8, a natureza geme por causa do pecado. Isso aqui A natureza hoje sente dores de parto por causa do pecado. Mas no reinado milenar de Cristo, haverá essa restauração total e plena. Aleluia. Você está pensando que no reinado milenar, a gente está falando só dos aspectos físicos, é muita coisa. Olha que a gente já gastou quase 40 minutos falando das questões físicas. No reinado milenar não vai ter ventania, furacão, um tremor de terra. Não, querido. Meu Deus. Aquele que governa e ordena os ventos. Abra aí Isaías 32:2, rápido. Não vai ter ventania, não vai ter furacão. É um furacão. Não. É 1000 anos de paz, de gozo, de plenitude, aleluia, de glória. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lê? Capítulo 32 de Versículo Isaías, 2. versículo 2. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, Meu Deus. e um refúgio contra a tempestade, como o ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Não vai ter vento. Meu Deus. Quanto ele governa, irmãos, Aleluia. Isaías, o livro do profeta Isaías, evangelista Marcos, é o livro do Antigo Testamento que mais tem textos sobre o milênio. É Isaías. Tem muito texto de Isaías que a gente lê e se a gente não perceber, a aplicação dele é para o milênio. E se a gente não tiver apercebido, a gente passa achando que é para os nossos dias ou que já aconteceu e na verdade apronta para algo futuro. Então, no milênio, o céu será mais claro de dia,
as noites menos escuras, pois o sol brilhará 7 vezes mais, e a lua será como o sol, e as estrelas refulgirão com mais intensidade. Sobre a cidade de Jerusalém haverá um resplendor de glória. Meu Deus. Irmão, a gente só dá para vislumbrar o que vai acontecer em Jerusalém pela fé. Pela fé e crendo na palavra de Deus. Aleluia. Mas é como se Jerusalém, Marcos, fosse um farol que ilumina todo o mundo durante o milênio. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que todas as nações se voltarão para Jerusalém. Todas as nações verão a glória. Eles irão a Jerusalém ver essa glória. Será muito forte. Muito forte. O que Nimrod tentou fazer. Fala. O que Nimrod tentou fazer e não conseguiu, Cristo fará. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, Cristo vai governar no mundo físico, no mundo moral, no mundo social e também no mundo espiritual. Oh, será um governo completo. Glória a Deus. Aleluia. Todos os âmbitos, pastor Angélica, no milênio serão organizados. Todos. É algo. Aleluia. Até os doentes gozarão disso, né, pastor? Isaías 35, versículo 5 e 6 diz: então os olhos dos cegos serão abertos. Não vai ter cego no milênio. Não vai ter cego. Vai ser curado. Aleluia. Que é isso? Aleluia. Não vai ter aleijado no milênio, meu irmão. Glória. Aleluia. Que é isso, gente? Não, leia. Você está lendo. Leia alto para eles verem. Então os olhos dos cegos serão abertos. Pronto. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Meu Deus. Então os coxos saltarão como os servos. Aleluia. E a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros. É glória ou não é, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. O que é isso? É o governo, Marcos. Aleluia. Que se o homem não tivesse pecado, a terra estaria sendo governada com essa mesma glória, com este mesmo equilíbrio. Deus nos céus e o homem na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aí entra o diabo para tentar destruir esse projeto, mas aí vem o Cristo e diz: eu vou dar só 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, meu Deus. Vamos para outra pergunta. Deixa eu só complementar. Então fala. Algo que o senhor falou sobre a noite ser mais clara e o dia mais claro ainda. No livro de Isaías ainda, capítulo 30 e o versículo 26 diz assim: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligará a quebradura do seu povo e curará a chaga da sua ferida. Por que o sol e a lua vão ficar perturbados com essa... Você vê que eles ficam... O brilho do sol, Marcos, nesse período é fichinha. A gente não consegue olhar por sol, né? Por causa do brilho. Mas o brilho do sol e da lua nesse período é fichinha, é pequeno. Por quê? Porque a Jerusalém celestial, lá não tem prata, lá é ouro e cristal. Aleluia. Vai estar tão próximo do mundo cronos físico. Aleluia. Os corpos em glória, a glória da Jerusalém celestial refletirá muito mais que o sol e a lua e as estrelas. Irmão, você vai morar nessa cidade. Vou repetir para ver se você glorifica a Deus. Esta cidade foi preparada para a igreja.
gente não pode olhar para o milênio só na terra. Não. Falar do milênio só da glória terrena, apesar de ser 1000 anos de glória, é muito pouco. A gente tem que olhar para Jerusalém terrena sem tirar os olhos da Jerusalém celestial. A Bíblia diz que Abraão saiu obedecendo a voz de Deus para ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Não é porque ele esperava a Jerusalém terrena, não. É porque ele esperava uma cidade cujos fundamentos e edificador não é mão humana, são mãos eternas. Aleluia. João capítulo 14, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Aleluia. Você vai morar lá, irmão. Amém. Glória a Deus. Mas vamos falar do milênio. Teve alguém que perguntou, tem pergunta aí? Não, aqui não. E eu acho que deixa eu ver aqui de fora. Peraí. Perguntaram aqui, e eu sabia que a gente ia parar nisso. Como vai estar o corpo glorificado? Como será essa coisa? Porque assim, o reino milenário é um reino físico, ok? Sim. É glória sobre o mundo animal, a gente já falou, físico, ok? Mas e a igreja? Porque a igreja veio com Cristo para a batalha do Armagedon. Cristo colocou os pés fisicamente no Monte das Oliveiras, o monte se fendeu e a igreja ficou na terra com ele para a implantação do reino milenar. E como vai ser essa questão? Imagine que a gente no milênio vai ter a igreja na terra com um corpo espiritual glorificado, amém? Amém. E nós vamos ter as nações e Israel em um corpo humano como é o corpo que nós temos agora. E aí, como é que vai ser? Eu acredito que assim, tendo os homens que estiverem aqui em corpo, sem ter sido glorificado como vai acontecer na terra, mas ele é revestido de uma vestimenta espiritual. Então, a igreja, como desce com Cristo para governar junto com os santos, estaremos com vestes espirituais e estaremos com corpos glorificados. Vamos comer aqui na terra durante 1000 anos? Estou falando da igreja, não estou falando de Israel. O que é que você acha? Eu acho que não. Não precisa. Não precisa mais comer. Precisa, porque o nosso corpo ele vai ser revestido, como o senhor já falou. Transformado, melhor dizendo. Não sentiremos fome, né? Correto, pastor? Sim. Não sentiremos fome. As necessidades físicas que o homem tem hoje no corpo na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Diga grande, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, nosso Deus é poderoso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh, levanta suas mãos e adora, vai! A honra e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declara mais forte, vai! E a honra, a glória, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Aleluia! Te louvarei, não importam assim, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, vai. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias,
adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu ainda vou continuar falando sobre a questão do corpo físico, que é a questão da grande dúvida do papel da igreja aqui. Então, eu sempre uso um exemplo, irmãos, para que vocês entendam. Jesus, depois que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quanto tempo ele ficou na terra depois da ressurreição? 40 dias, ok? O corpo de Jesus ali não era um corpo de ressurreição? Ele não se apresentou diante dos discípulos, ele não comeu, ele não atravessou paredes, sim ou não? Os discípulos estavam com medo durante a perseguição e ele ressuscita, a sala está fechada e ele entra e saúda, paz. E eles... Então, é sempre interessante a gente colocar esse exemplo, porque mesmo depois do corpo da ressurreição, o Senhor conseguiu viver 40 dias aqui na terra. Então, não tem muito o que duvidar disso. Como assim? A igreja vai estar em um corpo ressuscitado, um corpo espiritual, mas assim como Cristo ficou 40 dias aqui na terra, a gente conseguirá estar aqui sem nenhum problema. Os irmãos entenderam? Amém. Então, a grande questão é justamente essa. Deixa eu ver se já voltou aqui. Voltou? Maravilha. A grande questão que a gente entende é justamente isso. Mesmo com um corpo glorificado, né, a igreja vai descer num estado já de glória, a igreja vai descer e ficar esses 1000 anos tranquilamente aqui, nesse reinado milenar de Cristo, sem nenhum problema. Só que concernente à igreja, ninguém vai precisar comer. Concernente à igreja, não vai se precisar dormir e acordar. Vocês estão entendendo? Porque é como aquela resposta que Jesus deu aos fariseus, né? Quando os mesmos indagaram Jesus acerca de uma mulher que teve 7 maridos e na ressurreição, quem seria o marido dela? E a resposta qual foi? Que na glória nos céus, o nosso estado será como os dos anjos. Não casam, não dão casamento, não bebem. Então, é esse o entendimento que a gente tem que ter quando a gente fala da igreja aqui reinando na terra por 1000 anos com pessoas que estarão em um ambiente físico. Lembrando que o milênio é especificamente para Israel. O alvo do milênio é glorificar o nome de Cristo sobre Israel. Então, Israel é o alvo, Marcos. Israel é a glória. Jerusalém e a Palestina é o centro. Então, o foco maior para o milênio é esse estado físico de glória para Israel, que até os nossos dias não vive em glória, né? A gente sempre vê os profetas do Antigo Testamento profetizando acerca da restauração do governo de Davi, do levantamento novamente do tabernáculo de Davi que foi derrubado. Então, a gente percebe que no milênio essa glória do reinado de Davi será restaurado. E como a gente já viu, o Cristo será o rei e Davi será o que, Jefferson? Será o príncipe, gente, nesse governo milenar. Cristo como rei, Davi como príncipe. Por quê? Porque as promessas acerca da restauração
do ministério de Davi, e Cristo vem da tribo de Judá, da mesma tribo de Davi. Essa restauração em glória tem que acontecer no milênio. Amém? Amém. Então essa questão da igreja aqui embaixo com o corpo glorificado é algo bem, embora tenha uma grande dúvida. Como é que vai ser isso, pastor? É só a gente entender olhando o exemplo que o próprio Cristo deixou. Ele estando aqui embaixo por 40 dias em um corpo de ressurreição. Alguém perguntou aqui, viveremos, ou afirmou, né? Não é uma interrogação, é uma afirmação. Viveremos como os anjos. É basicamente nesse estado espiritual, sim. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa aqui, gente? Nada? Então vamos tocar. Acho que chegou no teu celular. Já. Chegou aqui? É? Está perguntando aqui, uma pergunta até interessante do Natan. O que acontecerá com as regiões celestiais e os demônios? As crianças irão reinar com Cristo no milênio? Criança não reina, filho. Criança é criança. Lugar de criança é crescendo. Reinar é para gente madura, governar é para gente madura. Amém. A gente tem uma ideia assim de criança dando não. Criança será criança até no reino milenar. Crescerá, né? Tendo uma educação. A única coisa que será alterada na questão das crianças do reino milenar será a questão da idade, como a gente já falou, da longevidade, e o conhecimento da glória do Senhor será uma coisa muito mais fácil e notória do que nunca houve. Não tem como viver no milênio sem conhecer a glória do Senhor. Não haverá como estar no milênio sem reconhecer a glória de Cristo. Não há, porque, se eu não me engano, é o Isaías ou é o Joel fala que o conhecimento do Senhor encherá o mundo como as águas enchem o mar. Será no milênio. Então, a gente não vai ter essa dificuldade para mostrar o governo de Deus, o governo de Cristo como a gente tem hoje. Que Cristo é Deus, não, isso será uma coisa tão notória que vai afetar e abalar, e tudo será direcionado para isso, entendeu? Então, mandaram aonde na pergunta aqui, mandaram como? No comunicação, ok, obrigado, filho. O milênio seria o princípio da terra, uma terra purificada. E aí, Senhor? A nossa irmã Marlívia Amorim. Vou perguntar. O milênio seria o princípio da terra? Ou seja, a pergunta é, será que no milênio a terra voltará como no princípio? Eu acho que é isso. Uma terra purificada. E aí? Eu acredito que sim. Porque, como sabemos que Cristo é o nosso resgatador, e essa terra que foi resgatada por Ele também é a terra física, a qual Ele vai estar reinando no período milenar. Ele está estabelecendo o seu governo em todos os aspectos, controlando tudo e todos, e organizando novamente tudo aquilo que um dia foi feito para o homem organizado, porém o pecado do homem desorganizou. Então eu acredito que nesse período essa terra sendo purificada é justamente o princípio da terra, aquele início do Gênesis, do Éden, que Deus fez para que o homem habitasse e habitasse toda a terra. Então ela vai voltar ao princípio de tudo. Sim. E aí, Jefferson, o que é que tu acha? Eu tô forçando a pergunta, já que eles não perguntam. Com relação
a tudo que a gente já vem aprendendo, né? Que a terra ela passou por uma purificação com a abertura dos selos, com o derramar, com o tocar das trombetas e com o derramar das 7 taças. A gente aprendeu nas outras mesas que a terra ela vinha sendo purificada, né? E como a gente está percebendo aqui, a luz do sol ela será restaurada, a luz da lua ela será restaurada, a terra ela produzirá com uma grande abundância. Então sim, a terra ela está como ela estava no princípio. Antes da maldição que a terra recebeu por conta do pecado. Então a terra passou por um processo de purificação, e nesse momento onde o milênio ele é estabelecido, é uma terra pura, purificada e restaurada. Então é sim a terra do princípio, como era no princípio, né? Estão perguntando, quando Elias e Moisés aparecem no Monte da Transfiguração, e as características de ambos eram notórias, apesar de estarem com o corpo glorificado, eles sabiam quem era Moisés e sabiam que era Elias. Exatamente. Então, respondendo aí, a gente não perde, irmãos, a nossa identidade, tá? Vou apertar ainda mais. Vou voltar antes do milênio. A igreja foi arrebatada. Está na Nova Jerusalém, lá em cima com Cristo, na Cidade Santa. E o mundo está em tribulação. Queira Deus que toda a nossa família suba no arrebatamento. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Dá um amém, gente. Amém, Jesus. Mas caso eu não vou nem colocar nossa família, caso alguém que a gente não conheça, porque a igreja vai estar da Nova Jerusalém assistindo ao cenário aqui embaixo, sim ou não? Sim. E reconhecendo aqueles que ficaram aqui embaixo passando por essa tribulação, sim ou não? Sim. Sim, com certeza. E qual será o papel da igreja lá em cima para que com esses que ficaram aqui embaixo durante a tribulação? Interceder. Meu Deus. Aleluia. Que é isso? Interceder. Como as nossas identidades não serão apagadas, o estado, né? Aí a gente já está falando de um estado eterno, já passamos do Armagedon, do milênio. Como a gente não vai ter isso apagado e nós iremos reconhecer sim uns aos outros, então ficará essa expectativa. A gente sabe que tem muita gente que ensina que vai apagar. Não, Deus vai apagar nossa mente, a gente não vai se lembrar, não vai reconhecer uns aos outros. De maneira nenhuma, irmão. Nós reconheceremos sim uns aos outros. Tá? Embora tenhamos novas vestes, embora tenhamos um novo nome lá em cima, que não será esse nome, lá em cima ninguém será reconhecido por este nome. Cada um terá um novo nome que funcionará como uma nova senha na Jerusalém Celestial. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas haverá o reconhecimento sim dos irmãos. Isso sem dúvida alguma. Só para complementar o que o senhor estava falando, e até uma pergunta. Estando lá com esse corpo glorificado. Lá onde? Na Jerusalém Celestial, estando Certo. lá com esse corpo glorificado, vendo, querendo ou não, alguém que ficou aqui na terra, um familiar ou alguém conhecido, passando pelas aflições que vão passar. Que sentimento a gente vai ter? Será que a gente, mesmo estando com o corpo glorificado, vai poder ter sentimento de tristeza, perda? Vou lhe responder usando a Bíblia em Apocalipse 4. João, ele vai ao céu arrebatado. Sim. Ele não está lá em um corpo físico, mas ele chora enquanto o leão não chega na plataforma do trono, enquanto o Cristo não se apresenta, ele chora.
Tem vários textos em Apocalipse que mostram pessoas clamando no céu, intercedendo, orando, chorando. Então, os atributos do Espírito, da alma, a nossa alma é eterna e nós iremos ao céu em um corpo glorificado, mas em alma. Então, os atributos da alma são muito poderosos. Não atribua a questão de chorar e se entristecer apenas no físico. É por isso que o verdadeiro quebrantamento e arrependimento não é demonstrado no corpo. É demonstrado na alma e no espírito. Só que a gente tem uma mania de julgar pelo que a gente vê. É por isso que Deus, ele quando ele vai julgar ao homem, ele não olha o corpo. Ele olha o coração, o quebrantamento da alma, né? Porque a gente pode estar recebendo uma palavra de confronto. O nosso corpo pode ficar por algum momento sem externar nenhum sentimento de quebrantamento, de nada. Mas a nossa alma pode estar completamente arrebentada por dentro. Entendeu? Então, a gente tem que abrir a cabeça para essas questões, né? Uma certa vez eu fui indagado por um crente, e ele me disse assim: mas eu não estou vendo os frutos de arrependimento. Aí eu perguntei: você tem olhos como chama de fogo? Meu Deus. Porque você está julgando por algo físico. Mas só quem conhece. É por isso que naquele grande dia lá vai ser uma gente que você nem achava que chegaria lá, vai estar. Aleluia. E gente que você achava que estaria lá, não vai estar. Olha, Aleluia! Sei que não pode agora ficar tocando, mas diz de longe assim, eu digo assim para ele: irmão, cuidado. Diz só assim para ele. Que é isso, meu Deus? Cuidado. Cuidado para você não estar se engasgando com um mosquito e engolindo um camelo. Meu Deus. Ai, meu Forte. Deus. a irmã até riu lá no canto. Mas entendeu? Então, voltando à sua pergunta, a questão do choro, do quebrantamento, Aldinei, a gente não pode só estar associado ao físico, ok? Sim. Vamos lá, hoje eu não vou passar muito até 10 horas não. O que é que tem mais aí, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Meu Deus. A morte foi vencida no milênio? A morte existirá no milênio? A morte? Alguém vai morrer no milênio? Porque Cristo venceu a morte. Sim ou não? Sim. Como? Quando ele ressuscita, não pelo fato de alguém o chamar, mas ele ressuscita pelo fato dele ter sido morto sem cometer pecado. Então, pelo fato dele ressuscitar, olha onde eu vou chegar. Ele ressuscitar sem pecar, ele tem todo o direito de ressurreição. Por isso ele vence a morte na ressurreição. Amém? Amém. Mas a morte no milênio está literalmente destruída ou não? Não. Segundo a Bíblia, a morte não está destruída ainda no milênio. Fala perto do microfone. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 em diante, vai dizer: porque será necessário que ele reine e que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que será destruído é a morte. Então ainda não foi. Não foi destruída. No milênio a morte, algumas pessoas vão morrer. Sim.
Não vão morrer prematuramente, mas irão morrer. Ok? Então a morte, Marco, no milênio ainda não foi destruída. O dragão está aprisionado no Hades, no abismo. O anticristo e o falso profeta no inferno, no Hades. Só que a morte ainda está andando sobre a terra. A morte, ela será vencida. Vencida ela já foi. Cristo venceu-a. Sim, na ressurreição. mas ainda existirá morte. Mas ela ainda não foi destruída. Destruída, corretamente. Isso. Ela será destruída depois que Satanás for solto novamente. Tanto a morte como Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isso fala lá em Apocalipse 20:14. Lê. Diz assim: e a morte e o inferno Meu Deus. foram lançados no lago de fogo. Aleluia. E esta é a segunda morte. A morte da morte, meu Deus. É forte. Ok, gente? Meu Deus. Então, mesmo nesse reinado milenar, pessoas vão morrer não precocemente, mas vão morrer em longevidade de dias, mas haverá a total destruição desta morte. Meu Deus. A morte não é uma pessoa, a morte é um estado. O que vai acontecer com as nações no milênio? Porque tem outras nações. A gente sabe que o Armagedon não foi a última guerra. Do Cristo e selaram com uma pedra. Colocaram uma pedra, rolaram uma pedra e selaram ela. Pum! Matamos. Selaram a pedra. Você vai ver que quando Cristo ressuscita, ele poderia não sair pelo túmulo que entrou. Ele poderia ressuscitar e sair por outro lugar, sim ou não? Mas ele ressuscita e ele sai pela a mesma pedra. Deus. Aleluia! Meu, aleluia! É Meu diferente. Deus, meu Deus. É diferente. Diferente. Com o estabelecimento do milênio, já passou. Já parei. Esse texto aí que a gente sempre fala, que uns serão colocados à direita ou à esquerda, é no milênio. No milênio, as nações que maltrataram os judeus e que sobreviveram ao Armagedon, o Senhor colocará de lado. E são essas nações que, quando Satanás será solto do abismo, vai reunir para pelejar novamente contra Cristo. Aqui nesse texto aí, nesse momento em que o Cristo está sentado no trono físico no templo de Jerusalém, Jerusalém terrestre, ele separa ovelhas e bodes. E a gente sempre aplica à igreja hoje, né? Apesar de ter ovelha e bode mesmo. Mas, eu estou mentindo? Verdade. Mas a aplicação literal do texto é para o milênio. Porque é ele que pode separar a palha do trigo. A parábola do joio e do trigo, o trigo cresce com o joio e os trabalhadores dizem: posso arrancar? Ele diz: não, pode deixar crescer junto. No momento certo eu vou separar o que é joio e o que é trigo. Milênio. Meu Deus. Então, durante o milênio, essas nações que perseguiram Israel, maltrataram a herança de Jacó, serão colocadas de lado para o devido tratamento depois do milênio. Mas durante o milênio, essas nações que tiveram Israel como nada, perseguindo-a, tentando matar, verão Israel reinando em glória, Aleluia. Glória em poder, em magnitude, Aleluia. em excelência, em domínio, Aleluia. de mar a mar, Meu Deus. é isso que o Cristo irá restaurar em Israel. O reino milenar tem um propósito: Israel. Vamos repetir isso? Vamos lá? O reino milenar tem um propósito. Israel. Posso ler o que vai acontecer com Leia. eles?
No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12, está a sentença para aqueles que guerrearam contra Jerusalém. E assim diz a palavra, versículo 12: E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postos de pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. E naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata, e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquela areira, como foi esta praga. Então, durante esse período, essas nações elas